Você já foi dar um feedback para uma pessoa que você tem uma convivência profissional, pessoal, e o resultado não foi muito bom? Quer saber o que deu errado? O que aconteceu? Melhor, quer saber como mudar isso? Então, se você acha esse assunto importante, já dê um like nesse vídeo, assiste ele até o final, porque eu vou dar dicas práticas para que você consiga obter os resultados que você quer com o seu feedback. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra o que tem de mais moderno, dicas simples, práticas e úteis para o seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento pessoal, tudo com base em programação neurolinguística, neurociência, técnica de gestão, na minha experiência de vários anos liderando pessoas. Portanto, se você curte esses assuntos e você não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago novidades para você. Indo para o conteúdo. Quando nos relacionamos com pessoas, convivemos com elas, a gente vai acumulando o que a gente chama de gatilhos de relacionamento. O que são esses gatilhos de relacionamento? Vou dar exemplos. Um tipo são eventos passados, situações não resolvidas. As coisas vão se acumulando até que o caldo entorna. Eu vou dar um exemplo. O João foi facilitar um workshop, o chefe incumbiu ele de facilitar o workshop, e o chefe vai dar um feedback para ele. Olha, João, aquele workshop que você facilitou não foi legal porque o horário não foi cumprido. Você não cumpriu o horário ou não entregou o conteúdo que era para ser passado no workshop. O João já está por aqui com o chefe porque ele distribui as tarefas muito mal, concentra os trabalhos nele, não dá tempo, não alivia e pior, não reconhece o trabalho que o João tem. O João respondendo o feedback. Pô, cara, você manda muito trabalho, não dá tempo e ainda quer cobrar resultados e nunca nem agradece, não me dá um reconhecimento? Ah, pronto. Aí, o que acontece? O chefe está dando um feedback, é um assunto, feedback daquele workshop que foi mal conduzido. E o João está falando de outros dois assuntos. Ele não é reconhecido e o trabalho está mal distribuído, ele está sobrecarregado. E aí, com dois assuntos, ninguém vai se entender. Cada um vai para um lado, não tem feedback, não tem resultados. Isso acontece também em relacionamentos domésticos. Vamos dizer, o marido chega em casa com um buquê de flores, vai presentear a esposa, e a esposa vai e retruca. Olha, eu já te disse que eu não gosto de rosas vermelhas, eu sou alérgica a rosas vermelhas, então você não me traga mais rosas vermelhas. E aí o marido retruca. Olha, posso falar que você podia pelo menos ter agradecido antes de ter sido tão grosseira comigo? Você é sempre grosseira comigo? E aí começa uma discussão. E ela vai retrucar depois. Você nunca ouve o que eu falo, você nunca presta atenção no que eu digo. De novo, dois assuntos. Ela está falando que ele não presta atenção no que ela diz, isso deve ser uma coisa já acumulada, e ele está falando que ela é grosseira com ele. Resultado, dois assuntos também divergentes. Ninguém vai chegar a um entendimento com aquele diálogo. Os dois casos são assuntos diferentes e eles são misturados, uma receita perfeita para que não se resolva nada. Um outro tipo de coisa que acontece quando convivemos é que as pessoas criam determinadas opiniões sobre a pessoa que nos oferece o feedback. Ou, quando a gente vai dar o feedback, a pessoa tem uma opinião acerca de nós. E aí a gente pode questionar a competência da pessoa para dar o feedback, se ela não dá feedbacks muito bons. Por exemplo, ela pode questionar o quando dar o feedback. Poxa, você vai me dar um feedback logo agora, porque eu estou tirando férias, você não podia ter dito isso antes? Ou você pode questionar o local. Você vai me dizer isso aqui na frente de todo mundo? Ou na frente da minha noiva? Ou aqui no corredor? Ou você pode questionar a forma como o feedback foi dado. Você poderia pelo menos agradecer para depois criticar, falando sobre a forma que o feedback foi dado. Você pode ter uma opinião também ou questionar a credibilidade da pessoa para falar sobre aquilo ali. Exemplo, ele é teimoso como uma mula e vem me dizer que eu tenho que ouvir mais as pessoas, mas ele não é formado em psicologia. Como que ele vai entender de pessoas desse jeito? Quando convivemos, a forma como somos tratados vai imputar sentimentos. Então, como nos sentimos que somos tratados também influencia esse feedback. Seja no reconhecimento, como eu falei anteriormente, mas ele não me reconhece, tudo. É um sentimento da pessoa, como ela é tratada. Se, por exemplo,
há um respeito, uma relação de autonomia ou controle demasiado, como por exemplo, muitas vezes a pessoa dá um feedback, olha, por favor, você mande um e-mail, passe cópias para mim, ou manda primeiro para mim para eu dar uma olhada, e aí a pessoa pensa, ele manda no departamento dele, mas aqui o e-mail sou eu vou mandar do jeito que eu quero. O feedback pode ter sido bom, pode ter sido justo, mas em função de como a pessoa se sente, como ela é tratada, em função talvez do histórico de controle demasiado, ela não consegue receber adequadamente esse feedback. Outra coisa que acontece quando se convive muito, pode-se perder a confiança, em função de circunstâncias passadas, pode-se perder a confiança na pessoa. Então, vem pensamentos do tipo, ela faz isso porque ela não vai com a minha cara, ela não gosta de mim. Ou, isso aí é ciúmes do meu trabalho, ele está com ciúmes do meu trabalho. Ou ainda, você está querendo me controlar, em função de uma circunstância anterior de controle, de desconfiança, alguém puxou o tapete, isso com certeza também abala o feedback. Então, os gatilhos de relacionamento dizem respeito ao que nós pensamos do nosso interlocutor, ou quem está dando feedback para nós, e como nos sentimos tratados por essa pessoa que dá o feedback para a gente. E aí, baseados em quem, nós descartamos o que. Baseados no que nós pensamos ou sentimos em relação a outra pessoa, a gente desconsidera o feedback. Ou outra pessoa que vamos dar o feedback também vai desconsiderar o nosso feedback. Mesmas razões. Esses dois elementos é que fazem com que somente pessoas, por um lado, pessoas muito próximas, consigam dar um feedback que outras pessoas não conseguiriam, não têm essa aproximação ou relação de confiança para poder dizer alguma coisa que um estranho não diria. Ou ao contrário, uma pessoa estranha pode dar um feedback para um casal. Então, o marido recebe um feedback de alguém de fora, e aí ele aceita esse feedback, vai falar com a mulher fala, mas eu sempre te disse isso. É preciso que uma pessoa estranha dê esse feedback para você? Olha, porque se num caso a pessoa confia e vai acreditar naquele feedback que foi dado, no outro caso, você pode pensar que se a sua mulher não tenha expertise naquilo e confia num especialista de fora, quando ela tem total condição de te dar o mesmo feedback, isso causa muito conflito, ou até mesmo as razões. A forma como você é tratado, você desconsidera aquele feedback que é justo, porque desconfia da intenção, sempre te desvaloriza. Mas uma pessoa de fora, ela não tem nenhum viés, não tem nenhum motivo para me dar um feedback errado e vai confiar numa pessoa estranha. E também isso é motivo de muito conflito nos relacionamentos. E aí vem duas posturas. Se você está recebendo feedback, importante é gerenciar o seu estado emocional. Respira fundo, se desassocie, enfim, faça com que você retome o estado emocional, perceba e identifique os dois assuntos, separe o que do quem, e aí você discute preferencialmente o feedback que a pessoa está dando para você, porque você tem outros assuntos, queria dar seguimento a esses outros assuntos, mas pega o feedback dela e você vai analisar o feedback, vai esclarecer, e aí você vai dar o retorno, porque ela pode estar certa, independentemente dos outros assuntos pendentes. E ao final você pede também para que você, dito isso, você também dê um feedback para a pessoa e encaminhe os seus assuntos numa outra ocasião. Lembra que sempre tratar dois assuntos, dois feedbacks juntos, não dá certo. Trate um primeiro e peça para tratar do seu feedback numa outra ocasião. Agora, se você estiver oferecendo feedback e você não percebeu, tem algum gatilho de relacionamento que você não percebeu, e a pessoa te deu aquele feedback de volta, de novo, respira fundo, separe os dois assuntos. E aí, no caso, você pode dar preferência ao assunto da pessoa, porque é um assunto que é pendente anteriormente. Então você discute aquele assunto com a pessoa, esgota aquele assunto e marque o dia seguinte, já de cabeça, a pessoa vai estar de cabeça fria para você discutir o feedback que originalmente você queria dar para outra pessoa. Fazendo assim, tanto como receptor como emissor do feedback, você vai ter um resultado muito melhor nos feedbacks para pessoas com quem você convive rotineiramente, seja ela no campo profissional, seja ela no campo pessoal. Ok, gente, o recado era esse, as dicas espero que sejam bastante úteis para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!